ADVJus Podcast. Apresentação Marco Martins. Legal, meus amigos, com imensa satisfação, eu estou recebendo aqui no estúdio do ADVJus TV para um podcast. O meu colega, já de bastante tempo aqui de ADV especial na área do direito notarial e registral, o Wendel Salomão, e também o não menos ilustre Dedé Oliveira, empreendedor, que hoje também aceitou meu convite para a gente falar aqui de um assunto de bastante relevância: documentação e empreendedorismo internacional. Já começo te agradecendo por me acompanhar sempre aqui, tá? Na TV, nas redes sociais, no Face, no Instagram, no LinkedIn. Obrigado mesmo da companhia. Obrigado também, Wendel, de ter aceitado vir falar dessa pauta tão relevante aqui conosco no ADVJus. Marco, eu fico agradecido pelo convite, até porque tratar desse assunto com muita honra, eu falo dele no direito notarial e registral já há muitos anos aqui com você. Então falar hoje dos empreendimentos em que a gente participa, o nosso negócio, o que a gente faz, além do cartório, é uma satisfação muito gostosa e que eu quero até puxar a sardinha pro lado do Dedé e deixar ele falar bastante. Como ele nunca veio, sei que se apresente, é tão famoso na cidade aqui, tão conhecido, todo mundo gosta tanto dele, inclusive eu sou um fã, então consegui arrastar ele pra cá. Se você reparar, você vai ver que o Dedé não é de fazer esse tipo de coisa nas redes sociais, de podcast, tudo mais. Dedé, vamos lá falar com o Marco, que vale a pena. Ainda bem que você aceitou, né, Dedé? Na verdade, já é a segunda vez que você vai falar no ADVJus. Já estivemos juntos numa oportunidade, ocasião do Eu Clube. Eu acho que é até a terceira, viu? Então, que bom, que legal, né? Então, e hoje fico lisonjeado de você ter aceito aqui o convite para falar desse assunto, né, bastante relevante. Muito obrigado, viu? Marco, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, acho que a gente sempre troca, aprende também, né? Agradeço ao Wendel aí por tirar a gente da agenda do dia a dia para ter essa troca e espero poder contribuir. É isso mesmo. Wendel, vamos começar falando então um pouquinho de documentação, né? As pessoas têm aquela curiosidade, saber qual que é a diferença em nível de documentação quando existe aquela possibilidade de se enveredar pelo caminho internacional aí, com empreendedorismo, né? E com, principalmente aí, com vertentes do direito imobiliário ou do ramo imobiliário, melhor dizendo, e às vezes a pessoa fica um pouco cética com relação à documentação. Na verdade é porque às vezes bate ali uma ignorância, como para esse aqui que eu vos falo. Qual é o start que podemos dar nesse sentido de documentação legal? Brasil, vamos falar mais fácil, né? Estados Unidos. Bom, a primeira consideração que deve ser trazida para cá é que quando eu fiz meu mestrado e foi Direito e Negócios Internacionais, no papel é uma situação muito clara, rápida, bonita e objetiva. E aí quando você encara a realidade de frente, eu cheguei a duas conclusões, acho que o Dedé até pode depois ratificar e confirmar. O seguinte, a primeira, nós brasileiros aqui, hoje eu posso te afirmar, nós vivemos um sistema bancário e um sistema notarial e registral extremamente avançado frente ao dos Estados Unidos. Então, para começo de conversa, nós estamos acostumados a sempre a reclamar do Brasil. É hábito nosso, né? Meu, seu, é cultural. Então, o primeiro ponto de destaque importantíssimo é o sistema bancário americano é totalmente retrógrado, tá? Então, é um sistema que dificilmente você consegue as coisas digital e online. Coisa que hoje, aqui no Brasil, eu, com a minha demanda, eu já não piso no banco há muito tempo. Raras exceções eu piso num banco, e é para resolver coisas, e ainda quando piso é um atendimento rápido, objetivo e simplista. Um americano já não. Nesse ponto, tudo é físico, tudo eu preciso estar lá fisicamente, ou quando é digital ainda é uma parte digital, outra física, não é por inteiro. Então foi o primeiro óbice com bastante dificuldade que nós tivemos. O segundo aqui no Brasil nós estamos já acostumados a lidar com o sistema da procuração. Eu nomeio o Marco sozinho vai lá, resolve tudo e ninguém discute isso. Nos Estados Unidos, nós percebemos por várias vezes que a procuração é uma situação de medo, é uma situação de não saber nem usar ela, nem saber até que ponto pode ser usada ou não, quais poderes pode se colocar ou não. Então, aqui no Brasil, nós temos essa facilidade já entre os brasileiros e os empresários muito tranquilo, coisa que nos Estados Unidos não. E o terceiro ponto de documentação é que os cartórios também nos Estados Unidos têm uma formatação diferente do Brasil, muito mais simples
no modo que é uma simplicidade tão grande que as coisas não acontecem com tamanha rapidez e agilidade igual acontece aqui no Brasil. Online. Entendeu? Então, exatamente. Então, nós se deparamos para falar de documentos numa situação entre Brasil e Estados Unidos em que me deu orgulho nesse momento de ser brasileiro. Acho que isso que eu poderia concretizar falando sobre documentação. Não precisa ter medo, é tranquilo, basta muita informação. Nós ficamos, antes de entrar no mercado, nós ficamos por um bom tempo estudando, entendendo, vai em um, vai em outro, tira opinião com um, tira opinião com outro, até chegar numa situação que desse segurança. Então, assim, realmente dá medo, não é fácil, mas não é um bicho de 7 cabeças. A única coisa não vai esperando num país de primeiro mundo as circunstâncias de que o Brasil está em primeiro mundo a nível de documentação. Sim. É isso mesmo. E eu só concluo o que o Wendel falou, né? É melhor você procurar um profissional que tenha esse know-how que ele já está demonstrando. Já diz o ditado. Na dúvida, não entre sem um profissional. É isso mesmo. Então, nesse ramo, nesse viés profissional, né, Dedé? Eu gostaria que você falasse assim, primeiro de tudo, né? Assim, quando foi aquele start que deu, que o pessoal começou a falar e você falou, puxa, isso é interessante, nós vamos para esse caminho aí da possibilidade internacional. Eu acho que a convergência, né? Hoje eu ainda somos sócios aqui no Brasil na Alure, né? Sim. Que hoje é um grupo... A Alure é uma construtora. Isso, hoje acaba sendo já até um grupo, né? Em que nesse guarda-chuva a gente tem a parte de investimento, a parte da construção. E foi muito, muito bacana que a gente convergiu algumas ideias. Eu fui para os Estados Unidos em 2018, de lua de mel. Estava entrando no mercado imobiliário. E quando eu vi aquele mercado ali acontecendo, né, lá um grande centro, eu já tive a ideia. E a gente se conheceu mais ou menos ali. O Wendel estava nos Estados Unidos, no outro lado, e a gente trocou ideia, trocou mensagem ali. Nos encontramos no Brasil e ali surgiu a Alure depois de um tempo. E quando a gente trouxe essa expectativa de não ficar só no Brasil e ir para o mundo, né, os Estados Unidos acaba sendo a primeira opção. Né? Então foi aí que o Wendel já ia há muito tempo para lá com esse olhar também imobiliário. Então a gente uniu as vontades, né? A faca e o queijo. E como nós somos bastante ousados, mas ao mesmo tempo conservadores no sentido de entender aonde a gente está indo, nós fomos 3 vezes em média, né, Wendel, para estudar, para conhecer as pessoas, conhecer os processos, conhecer o mercado. Hoje estamos na Flórida, nós andamos a Flórida desde o início até lá toda a região de Orlando, né, para entender onde a gente deveria iniciar o investimento, mas principalmente a parte do background, né? Quais as pessoas, aí o Wendel vai para o lado dele, eu vou para o meu lado e a gente vai certificando tudo isso para não fazer um investimento num país estrangeiro de uma maneira equivocada, né? Então hoje está sendo muito bacana e a gente consegue ver que no Brasil, sim, tem muita coisa muito boa. A gente não está investindo lá por essa questão de que o Brasil não nos serve, pelo contrário, o Brasil nos possibilita ir para lá, né? E a partir disso a gente está voltando agora, né? Fim de agosto lá para ver uma casa ficando pronta, está sendo bem bacana. Mas mais importante que isso, a gente está voltando para validar todo esse processo, né? E entender que não é um bicho de 7 cabeças. Com um profissional, dá para ir. É verdade. Wendel, uma das coisas que as pessoas perguntam, não é bem documento, mas é uma coisa tão importante quanto, ou talvez mais, com relação ao recurso financeiro, né? Porque assim, por exemplo, você tem aquele aporte aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é o dólar, buck, né? E como que funciona isso dentro dessa seara que vocês estão navegando? Bom, quando nós começamos a pensar nesse investimento, existia a grande dúvida de mando todo o valor e faço esses aportes sem depender de ninguém ou utilizo recursos americanos. Ao meu olhar, e eu bati muito isso na tecla, depois todos também acabaram aderindo, é que deveríamos utilizar o menos recurso nosso possível brasileiro e todo o restante deveria ser créditos em uma situação de financiamento pelo poder americano. Primeiro, porque nós criaríamos score ali dentro dos Estados Unidos. Segundo, nome, know-how de bom pagador. Então, já desde o início, trabalhando com essa vertente e de acesso aos bancos.
né? Então, se você foi difícil conseguir, não foi fácil. E depois que nós conseguimos, então pronto, agora nós já temos um primeiro acesso. Nada impede de ir galgando e conseguindo mais. Então, os recursos, se eu te falar a verdade, do Brasil para lá nós mandamos muito pouco. O restante nós usamos crédito eminentemente americano. Foi isso que demorou toda essa primeira etapa, conhecer os bancos, a documentação, criar os laços afetivos, as amizades. Uma coisa que eu e o Dedé a gente preza e todo mundo sabe disso, já é até... existe até brincadeira sobre esse assunto, é que todo investidor ou pessoas que estão na nossa jornada viram realmente grandes amigos, parceiros. Então, nós temos uma corretora lá que fui na casa dela, frequentei a casa dela. Hoje eu estou fazendo documentos para a família dela aqui no Brasil, pelo cartório, ajudando eles. Fui conhecer a pessoa que está fazendo o financiamento do banco para nós. Fui conhecer o banco, depois também fui conhecer o cartorário. E eles saberem quem eu sou, da onde eu vim, por que eu tô lá, né? Então, isso também é muito importante, que são coisas que a gente quer construir algo grande, então não dá para ficar superficialmente, né? Sim. Nesse 1 ano e meio eu já fui várias vezes para lá, o Dedé, a gente foi junto, foi separado. Por quê? Para entender esses momentos, as pessoas também visualizarem que nós estamos de olho no investimento, nós estamos em cima do investimento, é um negócio que, queira ou não queira, eu não posso... deixar que dê errado. Aquilo ali faz parte de um grande sonho também, né? Aqui no Brasil, se der errado, eu consigo contornar. Agora, fora, como que funciona, né? Já não é tão simples. Então, a ideia de um acerto externo, a ansiedade de dar certo é até maior do que aqui. Não é nem pelo retorno financeiro, mas por conta de que é um outro país, né? É o meu nome sendo criado em outro país. Hoje eu chego aqui, onde eu vou, todo mundo sabe quem é o Wendel Salomão, Dedé Oliveira, né? As pessoas já esperam, já é uma reunião agendada e tudo mais. Lá não. Esses primeiros contatos, quem era o Wendel Salomão que estacionar um carro lá e conversar e que não tem a nacionalidade americana? Então foi muito desafiador, mas hoje já é um ambiente claro para nós. Já é um ambiente que nós conseguimos pisar e agora nós estamos retornando para... Deixou de ser hostil. Deixou de ser hostil. E sabe o que é bacana? É um choque cultural muito grande, né? E a gente se coloca à prova. Primeiro, quando você vai para a casa do outro, você tem que respeitar a casa do outro, né? Sim. Teve um episódio, a gente deu muita risada. A gente se diverte muito também indo para lá, né? Sabe aqueles carrinhos americanos de correio? Tinha um parado ali num posto de gasolina. E a gente acha diferente, vai ali, fica do lado, olhando. E veio uma agente do correio já, daquele jeito rústico ali, né? O que você tá olhando? O que você quer? Eu falei, não, só tô curioso. Aí ela ficou meio brava, assim, né? Ela era uma brasileira. Que tava... Só que ela devia estar lá há 20 anos, então ela já estava bem americana. E depois, conversando com... tem um primo meu que mora lá, ele me explicou, olha, aqui nos Estados Unidos, os órgãos públicos, os itens públicos, eles não são acessíveis igual ao Brasil de você ficar do lado, né? É questão, sei lá... quase que cultural, né? Então a gente vai entendendo isso também, isso é bacana, né? Até porque uma vez que a gente vá para os Estados Unidos, que é um país hoje no mercado imobiliário muito forte, acho que é líder mundial hoje em como fazer as coisas, né? A gente já tem aí o gabarito de ir para outros países também, que a gente tem como objetivo, porque qual é o nosso objetivo principal como investimento? É poder ter uma globalização do nosso investimento. Você não ficar refém totalmente de uma política, de uma parte monetária. Os países, eles são voláteis, né? E a pandemia nos trouxe isso, entender o tanto que eu não posso depender somente de uma moeda, de um câmbio e de uma localização, né? Então, iniciar pelos Estados Unidos foi arrojado e está sendo uma delícia, mas a ideia não é parar ali, né? Tem uma curiosidade, né? Assim, aqui no Brasil, evidentemente, a pessoa escolhe um terreno, né? Olha, Marco, você quer comprar um terreno? Onde você tem para mim? Eu tenho tal lugar, eu tenho aqui perto da rodoviária e eu prefiro nesse lugar, né? Sim. E evidentemente que a gente não vai falar o nome dos bairros todos aqui, mas existem aqueles bairros que são muito mais comerciais em termos de residência, né? Que é o caso de você estar fazendo uma residência. Sim. Como é que vocês escolheram, chegaram nesse... Olha, aqui é um ponto onde o interesse... Pode se investir e ter um retorno. Sim, porque às vezes quando a gente chega numa localidade,
pode não ser aquilo que a gente está imaginando, Sim. né? Às vezes aquele local onde a gente teve aquela preferência não é aquele local de preferência de quem está lá. Como investidor, Marco, isso vale para lá, vale para o Brasil. E a gente já faz isso desde sempre, a viabilidade do investimento, né? Então, primeiro ponto, como investidor você precisa tirar o lado emocional, Sim, tirar o gosto pessoal, e aí eu falo que a matemática ela não mente, né? Se tem demanda, existe a possibilidade de um produto e uma oferta para aquela demanda, né? Então a gente hoje está em alguns condomínios aqui em Ribeirão Preto, e todos os condomínios que a gente vai investir, nós compramos agora 2 terrenos recentes, né? Antes a gente faz uma viabilidade desse investimento. Aonde que eu invisto, o quanto que eu invisto, o quanto que isso retorna e qual que é o público para isso. Então, nos Estados Unidos, de certa forma, a gente já chegou maduro e preparado lá, porque, como eu te comentei no nosso bate-papo antes, o mercado imobiliário a nível mundial ele é o mesmo. É verdade. Ele é a necessidade das pessoas mudarem, fazer um upgrade na sua casa, mudar de cidade por questões de trabalho. Então a gente não foi lá para inventar a roda, a gente foi só para aplicar o que a gente já aplica aqui. Não, e uma situação importante que nessa caminhada nós verificamos foi que quando o pessoal fala em investir nos Estados Unidos em imóvel, na hora, na cabeça de todo mundo vem Miami, algo em frente ao mar, ou Orlando, a Disney. É incrível. Quando você fala externa, a pessoa automaticamente, até nós mesmos chegamos com essa ideia inicial. E feito esse estudo, nós hoje estamos no interior da Flórida, que se chama Ocala, a cidade. Então, olha que interessante quando você vai em loco, o estudo que você faz e aonde você chega. E quanto não tempo só de isso. Orlando lá? De uma mais ou hora. menos. Na hora, Uma perto. E a gente está perto. construindo casa para um americano que E vai as comprar. casas para americanos, não são nem para turismo. Tá? E outro detalhe importante que também nós fomos aprender ali, né? Eu lembro direitinho a corretora falando, olha, nós precisamos encontrar um terreno, uma localização em que seja perto de uma escola boa, pública, porque lá ninguém paga escola particular, e onde o ônibus da escola, ele passe. Porque família... as crianças todas, sendo rica ou não, pobre ou não, independente da na classe mesma social, escola, né? é a mesma escola e usa o mesmo ônibus escolar para ir para essa escola. Mas isso é muito legal. Então, é E uma a situação que eu família, não posso Marco? aplicar aqui no Brasil. Não posso aplicar Não isso. pode. Aqui, Não, às vezes, nem tem como. Nem tem como. A família ela busca por alguns itens, né? Lá, as famílias buscam pela escola. E a escola lá ela tem uma graduação. Então, Faz uma hierarquia. então, por exemplo, a escola de nível tal, que é a melhor, ela é a mais disputada. Então, às vezes, aquela família ela quer aquela escola ou o segundo nível, ela vai tentar morar naquele bairro. Então, a partir disso, ela escolhe a casa. E um detalhe importante, se a escola é muito boa, provavelmente aquele bairro ele se valorizou mais que os outros, então ali também vai ser mais caro morar. O aluguel vai ser mais caro, o lote vai ser mais caro e tudo mais. Então são coisas que a gente teve que aprender ali, aos trancos e barrancos, né? Uma brincadeira que a gente até hoje a gente faz, porque nós escolhemos um terreno, um lote. E aí, numa conversa, a corretora falou, bom, agora a gente precisa fazer um estudo para ver se não tem tartaruga no lote. Oi? Tartaruga no lote? Como assim? Não, aqui tem muito tartaruga e elas são totalmente protegidas pelo Estado. E se tiver... E se tiver, vocês vão gastar um dinheiro imenso para retirá-las, porque não é ir lá e tirar a tartaruga. Tem que pagar todo um processo de Olha só realocamento. É uma armadilha para quem não conhece. É uma armadilha. Um realocamento dessas tartarugas num local específico, um tratamento específico que vocês que têm que arcar. Então, isso é o mínimo. Fora N outras coisas a gente aprendeu. Aqui no Brasil, você compra, você não olha em nenhum momento para a questão ambiental. Você não olha. E se tiver, você manda arrancar tudo. É muito doido, né? Então, infelizmente, isso já é um ponto negativo para nós, positivo para lá. Assim como no começo eu falei do ponto positivo daqui e negativo de lá. Então, nós tivemos que aprender sobre tudo isso. Não é fácil, Marco. Um ponto bem positivo que a gente viu, e como a gente gosta muito de mercado imobiliário, do desenvolvimento urbano, né? Quem sabe em algum momento a gente vai participar mais ativamente, né? De criar algo, bairros, enfim. É que lá... Independente, Marco, se é uma região Sunny Isles, norte de Miami, região rica, Bal Harbour, né, que tem, ou um bairro de uma cidade mais operária, eles têm um senso de comunidade muito grande. Então existe um centro comunitário acessível a todos. E a gente foi lá, estavam jogando bilhar,
Tinha umas senhoras fazendo tricô, tem piscina, tem academia, tem quadra de tênis, tem quadra poliesportiva, que é para a comunidade fazer uso de tudo aquilo. Né? Então a gente começa também a espelhar um pouco algumas coisas que a gente pensa, olha, no Brasil só não existe porque alguém não faz, mas está tudo ali disponível. E as pessoas se tornam mais solícitas, né? Então isso é muito bacana também. É uma vida quase que de compartilhar, né? E um senso comum, né? Então, alguma questão cultural que chama muito a atenção lá, que o senso comum do lado externo, ele é muito latente. A grama precisa estar aparada, porque todos precisam ter uma grama bem aparada. Sim. Não é aquilo, a minha casa dentro está bonita, meu jardim está bonito, mas fora o governo tem que fazer. Não, às vezes é 4, 5 moradores que cuida da calçada, né? É verdade. Ô, André, nós estamos chegando quase que no finalzinho do nosso podcast aqui do ADVJus, né? O que o Dedé está falando, o que eu posso depreender é o seguinte, não tem que esperar, né, vir aquela construção grande lá, arrumar o jardim lá para ter uma contribuição de melhoria. Isso é uma obrigação de todo mundo. Exato. Para que fique ali todos os imóveis naquele mesmo patamar. Exatamente, tanto que é bonito de se ver, né? As ruas organizadas, o jardim organizado e tudo muito bem feito, como todo mundo vê quando vai aos Estados Unidos. E aí você percebe, né, que não depende só do governo, é um senso comum da população também. Só para complementar, lembrando do assunto que a gente estava falando, é tão interessante que nos Estados Unidos tem bairros para idosos. E a gente, por algum momento, chegou a comentar com a corretora, olha, e tal lugar, eu vi que tem lotes mais baratos lá. Ela falou, não, só que ali para comprar é só maior de 70 anos. Você já não pode comprar. E detalhe, se você comprar, você vai ter que vender para uma pessoa maior de 70 anos. Então, tem toda uma conjuntura ali cuidando de um idoso. O Estado está cuidando de um idoso, assim como ele também está se cuidando, saindo de uma zona que ele pode dar problema, do lado de um bar, do lado de um hospital, e indo para um lugar onde ele vai ser acolhido. Ele não vai dar problema para ninguém, mas o Estado também vai cuidar dele. E aí lá existe um lugar dentro do condomínio que é um bingo. Exato. Que é um centro de cuidado médico. É tudo voltado. Um centro de convivência. Só que aí é um centro de convivência voltado para um idoso. Diferente de um centro de convivência, quando é um bairro onde tem estudantes, onde tem uma escola, onde tem... Então você percebe que o senso comum ele é uma situação muito real e vivida ali, mas ela está totalmente também atrelada ao Estado. Então, o que o Estado coloca em prática, todos aderem e a partir dali o senso comum ele deixa a manutenção perfeita de uma vida bem tranquila, tanto que é comum que você vá em ruas de cidades grandes que não tem barulho, né? Não tem sujeira, não tem uma com mato alto, a outra com mato baixo, né? Ou uma situação de uma casa de abandono e as outras passando problemas por esse abandono, como a dengue que a gente vê aqui em Ribeirão. Então, uma casa abandonada, a gente sabe que é problema de dengue ali e que ninguém vai cuidar, não vai ter o senso comum e salve-se quem puder, né? Embora, né, Dedé, que toda essa infraestrutura, vamos dizer assim, esse cuidado, né, que o André mesmo está se referindo, a gente também tem que levar em consideração que pode também não ser em todos os estados, né? Sim. Isso é na Flórida. Mas se a gente for, por exemplo, para outro estado, pode ser que tenha até alguma outra proteção, mas às vezes algumas dessas, acho que não, porque os Estados Unidos tem essa diversidade, grande, né? Não é isso? Tem muito a ver com as políticas públicas. A gente vê um país lá que ele está dividido em alguns setores, né? Não entrando no mérito político, mas a política pública, eu acho que independente de bandeira, ela tem que ser voltada para a comunidade. Né? E eu acho que hoje a Flórida, eles conseguiram, em certo ponto, implementar. Né? E outros lugares, com certeza, podem sofrer um pouco mais. Né? E o que a gente faz é tentar extrair um pouco do que é feito de bom, e pensar onde a gente consegue jogar um pouco aqui também. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Meus amigos, o Wendel agora é empreendedor também, né? Da Alure Construtora, mas ele não deixou de ser aquela pessoa especialíssima aí no direito notarial e registral, parceiro aqui do ADVJus. Eu quero desejar muita sorte para você nessa nova empreitada. Conte aqui conosco, com o ADVJus, com o ADV Especial. O mesmo para você, viu, Dedé? Obrigado. Certo, Wendel? Estamos combinados assim? Eu agradeço, até porque eu falo que a minha jornada de vida não é só do direito notarial e registral. O senhor sempre esteve comigo. Sim, isso mesmo. Dedé, obrigado. Obrigado a você, foi um prazer.
Tá certo. Legal, meus amigos. Em breve voltaremos com um novo podcast aqui do ADVJus. Até lá. Com os trabalhos técnicos de William Silva e Nilmar Martins. Apresentação Marco Martins. Muito obrigado pela sua audiência.